Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Mário André e sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática do nosso Contraturno Digital do terceiro ano do ensino médio. E nesta aula a gente vai verificar o seguinte, o título é do mesmo tamanho, pois a gente vai tratar sobre proporcionalidade das figuras planas e espaciais. Beleza, pessoal. Falando então aqui de figura plana, nós temos que uma figura é chamada de plana quando ela for bidimensional. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela possui duas dimensões. Geralmente, essas dimensões são chamadas de comprimento e largura ou ainda base e altura. E aqui ao meu lado nós temos alguns exemplos dessas figuras planas. Além delas, também nós temos as figuras espaciais. E essas figuras espaciais são tridimensionais, pois elas possuem três dimensões. Ou seja, além de comprimento e largura, nós temos ainda também a altura. E essas figuras espaciais, elas são formadas pela junção de várias figuras planas, onde essas figuras são chamadas de faces. É importante lembrarmos também que existem as figuras regulares, sejam figuras planas ou espaciais. Aqui ao meu lado nós temos o exemplo de duas figuras regulares, ou seja, dois polígonos que são chamados de hexágonos, pois cada um deles possui 6 lados, beleza? E aí você consegue reparar que nós temos aqui essa figura maior, onde cada um dos seus lados mede 2 centímetros, e a figura menor, onde cada um dos seus lados mede 1 centímetro. E elas são chamadas de regulares justamente porque todos os seus lados, possuem a mesma medida, ok? Agora, falando de proporcionalidade, é importante lembrarmos que existem a congruência e a semelhança, tá certo? O que é essa proporcionalidade? Nós temos a proporcionalidade, geralmente, entre duas figuras iguais. Ou seja, para existir congruência e para existir semelhança, eu só posso ter essa comparação, por exemplo, entre dois quadrados, dois triângulos, dois hexágonos e assim sucessivamente. Então é importante você lembrar que essas figuras têm que ser do mesmo tipo, tá? Eu não posso, de repente, ter a comparação de congruência e semelhança com duas figuras diferentes. Por exemplo, eu não tenho como comparar um triângulo com um quadrado, ok, pessoal? Beleza, então olha só, verifique aqui ao meu lado agora que nós temos um exemplo de congruência. O que é a congruência? A congruência é quando nós temos duas figuras iguais, tá certo? E também a igualdade existe em relação às medidas dos seus lados e também às medidas dos seus ângulos internos e externos. Verifiquem que nós temos aqui dois trapézios. Embora eles estejam em posições diferentes, é importante você reparar que nós temos medidas iguais em relação aos seus lados proporcionais. E essas medidas iguais, elas justificam justamente a congruência, beleza? Já falando aqui da semelhança, o que acontece? A semelhança é em relação a duas figuras iguais, só que as medidas dos seus lados são diferentes. Então verifiquem aqui nosso exemplo que nós temos dois triângulos com os valores ou as medidas dos seus ângulos internos iguais, porém, as medidas dos seus lados são diferentes. Ok, pessoal? E aí você pode pensar assim, professor, agora ferrou. Eu não entendi, foi nada. Calma, jovem. Vamos verificar agora aqui um vídeo onde eu vou te explicar melhor o que é congruência e o que é semelhança. Ok, vamos aqui então falar sobre semelhança e congruência, mas antes é importante que você saiba que elas só existem para figuras iguais. Como assim? Eu só posso comparar a semelhança ou a congruência entre dois triângulos, dois quadrados, dois pentágonos e assim sucessivamente. Falando agora sobre a congruência, reparem que a congruência, os elementos possuem
as mesmas características e também o mesmo tamanho. Já na semelhança é um pouco diferente. Por quê? Porque elas possuem as mesmas características, só que com tamanhos diferentes. Então aqui para reforçar essa ideia, veja, congruência, mesmo tamanho. Semelhança, tamanhos diferentes, embora nós tenhamos o mesmo objeto. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Conseguiram verificar qual é a diferença real entre congruência e semelhança? Beleza! Voltando ainda aqui para a semelhança, reparem que nós temos aqui um triângulo onde, geralmente no exercício, numa atividade, numa questão de vestibular, concurso público, o que seja, nós temos ou vamos ter alguma figura desse exemplo aí. E aí a semelhança, ela acontece entre figuras numa mesma figura geral. Então, você repara que nós temos aí um triângulo maior, onde esse triângulo é o triângulo ABC, e ao passar essa reta que é paralela à base do triângulo, a gente forma um outro triângulo menor, que é semelhante ao triângulozão aí no caso, certo? Ao triângulo ABC. E esse triângulo menor é o triângulo ADE. E aí é importante você reparar também o seguinte, que os ângulos internos, sejam do triângulo maior ou do triângulo menor, eles são iguais em relação às suas medidas. Ou seja, esse vértice A, reparem que ele é comum para o triângulo maior e para o triângulo menor. Além disso, o ângulo B, ele é igual em relação à medida ao ângulo D, e a mesma coisa acontece com os ângulos C e E. Inclusive, eles estão na mesma posição em relação à figura, tá bom? Então, é importante você reparar isso, que geralmente a semelhança ela é trabalhada numa mesma figura. E aí, basta passar uma reta paralela à base ou a um dos lados dessa figura. Belezinha, pessoal? Agora, nós temos também exemplos de exercícios ou atividades onde geralmente não aparecem as figuras. Como é que a gente faz então para identificar se a questão ela está tratando de semelhança ou de congruência? Ora, é simples. Nós temos então que prestar atenção na simbologia. Verifique aqui do meu lado que nós temos, por exemplo, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo DEF. Como é que eu faço para reparar isso? Porque a simbologia em relação à semelhança é justamente essa igualdade com o acento til acima dela. Então, toda vez que você verificar esse exemplo, tá certo, de simbologia, saiba que ela está tratando de semelhança. Agora, em relação à congruência, é um pouco diferente. Por quê? Embora nós tenhamos o mesmo tipo, reparem, o triângulo ABC, ele é congruente ao triângulo DEF. Como é que eu verifico se existe a congruência? Se a simbologia, aliás, ela está falando sobre a congruência. Justamente porque nós temos esses três traços, tá certo? Que estão um acima do outro, tá? Então, esse símbolo dos três traços é em relação à congruência. Beleza, pessoal? Então, não se esqueçam. Se você tiver três traços, é congruência. Se você tiver dois traços com acento til em cima, já trata de semelhança. Isso acontece quando uma questão, de repente, ela não te fornecer a figura, mas, obrigatoriamente, ela tem que te fornecer essa simbologia para você saber do que está se tratando na questão. Legal? Verifiquem agora, então, comigo o nosso aplicando. Beleza, pessoal. O nosso aplicando de hoje trata de uma questão do Enem. Acompanhe comigo. Nós temos aqui, então, a seguinte questão. A rampa de um hospital tem na sua parte mais elevada uma altura de 2,2 metros. Um paciente, ao caminhar sobre a rampa, percebe que se deslocou 3,2 metros e alcançou uma altura de 0,8 metros. Ou seja, acompanhe aí numa animação que nós temos
um rapaz, tá certo? Que ele está andando sobre a rampa e aí ele vai parar em um determinado ponto. E aí, nesse caso, olha só, nós temos aqui a nossa figura em relação a esse exemplo, tá? Nós temos aí, então, o triângulo maior, que é o triângulo ADE, e o rapaz, ele caminhou até esse ponto B. Nesse ponto B, foi traçada uma outra altura, tá legal? Onde, de acordo com a questão, essa altura equivale a 0,8 metros, tá? E aí, traçando essa altura, a gente tem um triângulo semelhante ao triângulo ADE. E esse triângulo semelhante, ele vai ser chamado de triângulo ABC. Então, repare que nós temos os seguintes elementos. A altura da rampa, que equivale a 2,2 metros. A altura onde o rapaz ele parou, tá certo? Que equivale a 0,8 metros. O comprimento, a distância que ele caminhou, tá certo? Que equivale a 3,2 metros. E a parte que falta para completar a rampa. E é justamente essa parte que falta para completar que a gente vai achar o seu valor. Acompanhe comigo, então. Nós temos aqui a seguinte pergunta. A distância em metros que o paciente ainda deve caminhar para atingir o ponto mais alto da rampa é... E aí nós temos 5 opções de resposta. É justamente por esse motivo que nós temos que achar o valor de x. Repare que a questão ela não pede o comprimento da rampa. Ela pede justamente o valor que falta para que ele chegue até o final dela, tá bom? Então, vejamos. Aqui nós temos, então, como gabarito, a nossa resposta é a letra D. Por quê? É importante a gente perceber que existem aí, nessa figura, 2 triângulos semelhantes. Então, esses triângulos semelhantes são os triângulos EDA e o triângulo BCA. Ou ABC, a ordem que você coloca as letras não importa. O importante é que os vértices ou as letras sejam as mesmas. Beleza? Então vamos lá. A partir dessa informação, a gente pode construir a relação de proporção entre os triângulos da seguinte forma. E aí nós temos, pessoal, que do texto constrói-se a representação abaixo, onde a distância de B até E, que a gente vai chamar de x, que é o valor que a gente vai achar, que a gente quer achar na verdade, né? É o valor a ser calculado. Assim como os ângulos do triângulo ABC e AED são também congruentes entre si. Quando você tiver 2 figuras semelhantes, para você calcular o valor de um dos elementos, a gente sempre vai trabalhar com a proporção. Lembrando que a proporção é justamente a igualdade entre 2 razões. E aí, nesse exemplo, nós temos a seguinte proporção, que o lado BC está para o lado ED, assim como o lado AB está para o lado AE. Transformando isso em valores, nós temos que 0,8 está para 2,2, assim como 3,2 está para 3,2 mais x. E aí, para resolvermos essa proporção, nós devemos resolver a multiplicação em diagonal. Geralmente, essa multiplicação, a gente começa a sua resolução pela letra. Dessa maneira, então, reparem que nós temos que 0,8 vai multiplicar 3,2 mais x, que é justamente uma das diagonais. E a outra diagonal nós temos o produto entre 2,2 e 3,2. Beleza. Resolvendo essa multiplicação, reparem que nós temos que 0,8x mais 2,56 é igual a 7,04. Resolvendo essa equação, eu vou pegar o 2,56, que é positivo, no primeiro membro, e passá-lo ao segundo membro de forma negativa. Fazendo isso, reparem que a subtração equivale a 4,48. Como nós queremos achar o valor de x, automaticamente o 0,8 que o acompanha passará dividindo no segundo membro. E o valor dessa divisão equivale a 5,6 metros, tá legal? Que é justamente o valor de x
que é o valor que a gente quer achar, tá bom? Então, dessa maneira, você consegue reparar um modo de aplicação da semelhança de triângulo, tá certo? Onde, como eu falei agora há pouco, a semelhança de triângulo, geralmente, para você determinar um dos valores, você vai trabalhar com a proporção, belezinha? Vamos verificar então agora as nossas considerações finais. Ok, pessoal, nesta aula nós verificamos a existência da proporcionalidade entre figuras planas e espaciais. E essa proporcionalidade ela é vista em forma de congruência ou em forma de semelhança. Mas não se esqueçam que é importante você reparar que, independente de termos uma congruência ou uma semelhança, as figuras obrigatoriamente têm que ser iguais. Então, a gente tem que trabalhar com 2 triângulos, 2 quadrados, 2 pentágonos e assim sucessivamente. Belezinha, pessoal? Então, a gente agradece aqui a participação de vocês e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.